Tocantins. Que saudade que eu tô de aglomerar com vocês, hein? Saudade de cantar, de dançar, de gritar, de pular. Mas enquanto esse coronavírus não nos deixa a gente em paz, vamos matando a saudade aqui. Então aí na sua casa, se desliguem das suas redes sociais. E se conecte a Deus, porque Ele não dorme, Ele não cochila e nem tá de quarentena. Então, venha louvar com a gente. Vamos ficar de pé e cantar ao nosso Deus que me criou e te criou, porque tudo é dele. Eu agora posso ver a razão do meu viver. É Jesus. Por Ele se transformou, quando Ele me ressuscitou. Meu Jesus. Não há nenhum outro com amor professo. Tu estás em tudo, meu Jesus. E tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu. Vamos dançar aí na sua casa, sai do chão, vai! Tá lindo! Vou viver pro teu louvor, nenhum outro adorar. Só Jesus! Só Jesus. Não há nenhum outro com amor imenso. Tu estás em tudo, meu Jesus. Só a sua mãe! E tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu. Olha o Matrix, junto com a gente, vai, sem cair! Vamos dançar na Matrix! Vai! És meu início, tu és o fim, és meu futuro, meu passado apagou, minha razão de cantar. E tudo é teu, e tudo é teu. Eu vivo! Vivo pra ti, e tudo é teu. Junto com a gente na palma da mão! Vamos lá, vai! É isso aí! E com essa mesma alegria, eu quero te convidar para continuar cantando a esse Deus maravilhoso. Cante, oh, 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 oh. Você tudo mudou, ontem sofria, hoje alegria, em teu amor me achei, me alegrarei. Oh, oh, oh.
faço em alegria, e o meu choro transformou. Sigo cantando e dançando, te louvarei, Senhor. mais uma vez. Tornou tristeza em alegria, e o meu choro transformou. Sigo cantando e dançando, te louvarei, Senhor. Com toda a sua energia. Tristeza em alegria, e o meu choro transformou. Sigo cantando e dançando, te louvarei, Senhor. Só Deus. Só Deus tem alegria que não. Eu quero ouvir bem alto a sua voz aí na sua casa. Eu vou dar o meu louvor, pois Deus é bom. Só Deus tem alegria que não vai acabar. Eu vou dar o meu louvor, pois Deus é bom. E Deus é bom, não é? Pois Deus é bom. Mais uma. Pois Deus é bom. É isso aí, você pode sentar. Fala, Nova Patins, beleza? Nós vamos agora de brincadeira. E o nome da nossa brincadeira é Perfil. Eu vou explicar pra você agora como é que vai funcionar. Eu tenho aqui algumas palavras sobre a vida de Josué. Essas palavras estão em 3 categorias, que é pessoa, lugar ou objeto. E eu vou dar pra você 5 dicas para você descobrir qual é essa palavra. Se você souber, na hora que você descobrir, você já pega e manda lá no grupo do GA. Vamos ver quem vai ser o primeiro do GA a conseguir descobrir qual é a palavra certa, beleza? Vamos então para a primeira palavra. E a categoria dela é pessoa. Vamos à primeira dica. Sou esposa de Salmão e mãe de Boaz. E aí, você já sabe? Eu sei que alguns de vocês sabem, é meio difícil, mas eu sei que tem uns que conhecem. Vamos para a segunda dica. Entrei para a genealogia de Jesus. E aí? Entrei para a genealogia de Jesus. Terceira, ajudei os israelitas. Vamos lá, alguém da história de Josué que ajudou os israelitas ali no processo. Pensa aí, se você souber, joga lá no grupo. Quarta dica, fui poupada com a minha família. Ei, agora tá ficando fácil, né? Vamos lá, adolescente, força a sua memória e lembra quem foi essa pessoa que foi poupada junto com sua família. E a última dica, essa aqui, para você conseguir acertar, isso aqui tá muito fácil, olha. Era prostituta. Vamos lá, quem é esse personagem? Quem é essa pessoa da história de Josué? Manda lá no grupo do seu GA. Beleza? Eu vou revelar agora qual é a resposta certa. E a resposta é Raabe. Muito bem, adolescente, você que conseguiu. Agora vamos para a próxima palavra. E essa categoria é um lugar. A primeira dica é: meu nome significa perfumado. Meio difícil, né? Vou dar para você a segunda dica. Também fui um local onde Jesus curou 2 cegos. E aí, você sabe quem é? Você sabe qual é esse lugar? Terceiro, era muito forte. E aí, um lugar que era muito forte. Pensa aí, adolescente, pensa aí. Lembra da meditação que você fez, das mensagens do pastor? E eu vou dar agora a quarta dica. Sobre mim morava uma família. Vamos lá, um local que sobre ele morava uma família. Se você ainda não acertou, vou dar aqui a última dica e eu tenho certeza que agora vai. Vamos lá. Quinta dica. Fui rodeada durante 7 dias. E aí, adolescente, você já sabe agora. Eu tenho certeza que você já sabe. Manda lá no grupo a sua resposta. Beleza? Posso dar a resposta certa? Vamos lá. E a resposta dessa pergunta é Jericó. Beleza, adolescente, vamos para a próxima. E essa aqui é a categoria de objeto. A primeira dica é: ajudo a sustentar coisas. E aí, tá meio vago ainda, né? Vou dar mais uma dica. Posso ser de vários materiais diferentes. E aí, eu acho que não dá pra acertar ainda não. Vou dar mais uma dica pra você que vai clarear mais sua mente. As pessoas me pulam. Ei, as pessoas me pulam. Pensa aí. As pessoas me pulam. Quarta dica. Sou formada de inúmeros fios entrelaçados. Ei, agora eu facilitei pra você, né? Bora, manda logo lá rápido, pra você ser o primeiro. E a última dica, né? Pra todo mundo conseguir, é uma dica muito fácil.
Raabe me prendeu na sua janela. Vamos lá, manda, agora, 3, 2, 1, e eu vou dar a resposta que é corda. Beleza, parabéns, adolescente, você tá indo bem, eu tenho certeza. Agora, a próxima palavra é da categoria de pessoa. E a primeira dica é sou homem. E aí, vamos lá, manda rápido, tá muito fácil essa dica, sou homem. Não, ainda não? Então eu vou dar mais uma dica, se você não conseguiu. Meu nome significa corajoso. Meu nome significa corajoso. Ainda não? Tá, vou dar mais uma dica. Recebi a terra de Hebron. Se você fez sua meditação com atenção, você vai lembrar quem é agora. Bora, manda lá um grupo. Vamos ver quem vai ser o primeiro. E a próxima dica é: fui um dos 12 espiões de Israel. Começando a melhorar, né? Fui um dos 12 espiões de Israel. E a nossa última dica é: somente eu e Josué confiamos no Senhor lá na época. E aí? Conseguiu descobrir quem é? Manda lá no seu grupo, que eu vou agora dar a resposta certa, que é Caleb. Beleza, adolescente, agora vamos para a nossa última palavra da brincadeira. E essa palavra é da categoria lugar. Vamos à primeira dica. Vi o jejum de uma pessoa muito importante. Então é um lugar que viu o jejum de uma pessoa muito importante. Segunda dica. Estou sobre 1/3 da terra. Olha essa dica aqui. Estou sobre 1/3 da terra. Próxima dica. Posso ser quente ou frio. E adolescente, posso ser quente ou frio. Próxima dica. Essa aqui é a dica que todo mundo vai acertar. Então quando eu falar, você tem que ser rápido na hora de digitar para mandar no grupo. A dica é: sou mais famoso pelo Saara. Vai, corre, rápido. Mais famoso pelo Saara. E se você ainda não conseguiu descobrir depois de 4 dicas dessas, eu vou dar aqui a última dica que eu tenho certeza que você vai conseguir. O povo de Israel andou sobre mim por 40 anos. Vamos lá, adolescente. Você sabe? Então manda lá no grupo do seu GA que eu vou dar a resposta certa. A resposta certa é deserto. Beleza, adolescente? Parabéns por ter feito sua meditação, ter prestado atenção no culto. E fique atento porque semana que vem nós vamos ter mais brincadeira. E aí, novatins, tudo bem com vocês? Eu tenho só um recado muito especial para dar para vocês agora. Preste atenção, essa semana vai começar um dos eventos mais importantes aqui da Nova Igreja Batista. E eu quero contar com a sua dedicação, com o seu esforço, porque vai começar o Palavra Fest. E esse ano, o Palavra Fest é guerras espirituais, destruindo fortaleza. Serão 3 semanas e 3 desafios super especiais para você, novatins, você que gosta de desafio aí. Chegou a sua hora. E a tarefa número 1, você vai precisar memorizar Salmos 57 e 63 na primeira semana, Efésios 5 de 1 a 21 na segunda semana e Efésios 6 de 1 a 20 na terceira semana. O versículo decorado deve ser enviado em vídeo para o seu líder de GA, hein? Preste atenção. Só que você vai ter que estar com os olhos vendados, né? E este deverá guardar para confirmar a premiação no final. Então você decora o versículo da semana. No final da semana você grava um vídeo com seus olhos vendados para passar para o seu líder de grupo de amizade. Você pode falar os versículos por semana. Eu aconselho para você, novatins, fazer isso. Ou pode falar tudo de uma vez no final. Mas já vou dizendo, falar tudo no final é muito mais complicado. Preste atenção. O ideal seria você falar o versículo toda semana, para você não se enrolar, hein, adolescente? Quem decorar todos os versículos vai ganhar o prêmio 2020 da Nova Igreja Batista. Gente, e o prêmio é sensacional. Todo ano você sabe que esse prêmio é um prêmio incrível. Então não esqueça, Palavra Fest, guerras espirituais. Agora, um outro detalhe importante. Nós temos a tarefa número 2 do Palavra Fest, que é a leitura.
toda semana você vai ter uma leitura específica para você fazer. E esta semana, Novatins, preste atenção, você vai precisar ler o livro de Lucas. Isso mesmo que você ouviu. Você vai precisar ler o livro de Lucas. A pessoa que concluir a leitura deverá informar ao seu líder de grupo de amizade. Assim que você terminar, passe logo para o seu líder, hein? Você vai ter um prazo que o líder vai especificar para você. E se a missão for cumprida, se um número determinado de pessoas conseguir fazer essa leitura, o paiol vai se abrir e prêmios vão ser abertos. E lá vem bala, hein, Novatins? Lá vem bala, premiações especiais para cada um de nós. E a tarefa número 3, você já sabe, você precisa fazer a sua meditação. Agora um detalhe, tem algumas informações importantes sobre a sua meditação. Vão ser 5 dias, você tem que meditar 5 dias, 30 minutos por dia e no mínimo 5 versículos por semana. Mas se você quer ganhar a premiação, brinde especial da Nova Igreja Batista, você tem que decorar todos os versículos da semana. Se a sua meditação estiver 100%, cada líder enviará a foto do tanque de guerra do seu GA. O seu grupo de amizade vai ter uma representação do tanque de guerra, onde o seu líder vai colocar a foto daquele grupo incrível, tá bom? E a foto vai poder aparecer no culto da Nova Igreja Batista ou online. Segue aí o modelo de tanque, líder de grupo de amizade, presta atenção, líder Novatins, o modelo de tanque. Esse aí é o GA do Eli e da Luana, são 3 modelos aí para você, né, aproveitar. Os grupos de amizade, presta atenção, Novatins, que tiverem uma média de 90% e mantiver essa média, por isso que cada adolescente deve cobrar um ao outro, incentivar um ao outro. Se o grupo de amizade tiver um aproveitamento de 90% na sua meditação, né, vocês vão participar do churrasco da vitória. Olha que coisa fantástica, mas só quando nós voltarmos ao normal. Então, guerreiros, Novatins, Palavra Fest, guerras espirituais, destruindo fortalezas. Deus conta com você, adolescente. Soldado de Cristo, adolescentes, vocês estão prontos para a batalha? Vocês estão prontos para enfrentar essa guerra? Então dê o seu melhor. Palavra Fest 2020! Vamos ficar de pé, porque essa é a hora de nós louvarmos ao nosso Deus maravilhoso. Vamos lá, vem cantar, vem encher seu pulmão. Todos vêm com você, vem dizer na canção. Teu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. E o melhor dia! O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu, por viver do teu louvor. Eu vou viver do teu louvor. Quero ouvir bem alto. Vou lutar, te buscar, imitar teu amor. Tá lindo. Esse meu coração vai buscar o Senhor. Teu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. Comigo com muita energia. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver do teu louvor. Eu vou viver do teu louvor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor.
Este é o dia, este é o lugar, esta é a hora de louvar o Senhor. Este é o dia, este é o lugar, esta é a hora de louvar o Senhor. Olha o break! Cadê a robozada em casa? O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. Meu coração se uniu ao teu, eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. É isso aí! Você de casa pode sentar. Hoje iremos contar uma história fantástica para vocês. O povo de Israel havia passado por uma viagem longa de 40 anos no deserto e finalmente chegaram no lugar dos seus sonhos, a Terra Prometida. Deus falou para eles que se eles obedecessem, seriam felizes, mas se desobedecessem, teriam problemas. O que será que eles escolheram? Só para você entender, após a morte de Josué, 3 coisas terríveis aconteceram. Primeiro, surgiu uma nova geração que não conhecia mais o Senhor. Segundo, nações foram deixadas nos caminhos dos israelitas para pô-los à prova. E terceiro, os israelitas inventaram ídolos e adoraram deuses falsos. Por causa da desobediência do povo, Deus os entregou na mão de vários povos para eles serem oprimidos e causarem pânico e não terem mais liberdade. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Juízes eram, assim, pessoas que eram escolhidas por Deus para liderar e libertar o povo. Eles eram guerreiros e tinham poder de julgar leis. Durante 300 anos, os israelitas seguiam o mesmo ciclo constantemente. Primeiro, eles decidiam desobedecer ao Senhor. Depois, outros povos vinham e oprimiam eles. Depois, adivinha? Eles oravam a Deus, pedindo misericórdia, dizendo que iam mudar e não mais pecar. Então Deus tinha misericórdia, ouvia a oração e enviava um juiz ou libertador. Esse povo tinha um período de paz. Nesse período de paz, adivinha o que acontecia? Na paz, eles esqueciam do Senhor e começavam a pecar de novo. No total foram 14 juízes, num período aproximadamente assim de 300 anos. Eude foi o segundo juiz de Israel, e adivinha? Os israelitas mais uma vez fizeram o que o Senhor reprovava. Eles ficaram sob o domínio de Eglon, o rei de Moabe, durante 18 anos. Eude, ele era canhoto. Deus usou essa singularidade desse juiz para dar vitória para Israel. Existe alguma coisa a seu respeito que faz você também especial. Deus, ele deu características para você, para o chamado e para o propósito que ele tem para a sua vida. Nada é acidente para Deus. E para representar as mulheres, teve uma juíza chamada Débora. Ela foi a única juíza mulher de Israel. Débora significava abelha. Depois da morte de Eude, os israelitas mais uma vez fizeram o que o Senhor reprovava e foram oprimidos cruelmente por 20 anos pelo rei Jabim. Débora foi a escolha de Deus. Ela sentava embaixo de uma árvore de tamareira e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Israel teve paz durante 40 anos. Será que o povo aprendeu e viveu em paz agora dessa vez? A resposta é não, infelizmente. Então o povo mais uma vez voltou a pecar e Deus chamou Gideão para livrá-los.
Ele, que nem guerreiro era, ganhou uma batalha contra um grande exército com apenas 300 homens. Eles cercaram o acampamento. Logo depois da meia-noite, a comando de Gideão, eles tocaram as trombetas, quebraram os vasos, seguraram as tochas nas mãos, gritando: "Pelo Senhor e por Gideão!" E o Senhor fez com que todos os midianitas voltassem uns contra os outros com suas espadas. E neste dia morreram 120.000 homens. Teve também um juiz super forte, o mais forte de todos, chamado Sansão. Ele era nazireu. Isso significa que ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em coisas derivadas de uva e nem em cadáveres. Ele foi o 12º juiz de Israel e matou sozinho 1.000 homens com uma agrilhada de boi. E o último juiz e um dos mais importantes, Samuel. Ele ungiu os primeiros reis de Israel. Ele tinha 3 profissões. Ele era juiz, sacerdote e profeta. Lembre-se, é sempre melhor obedecer ao Senhor. Ele sabe com certeza o que é melhor pra gente. Estas foram algumas histórias. Fique ligado nos cultos, estude também a Bíblia e você encontrará muito mais histórias fantásticas e cheias de emoções como essa. Até mais! Jesus deu a sua vida por amor a mim e a você. Por isso, hoje nós podemos dizer com toda a nossa certeza que nós pertencemos a Deus. Eu sou teu Senhor. Para vocês! O teu nome louvarei.
cantarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou, entrego em tuas mãos de amor, pois eu sou teu, eu sou teu. O teu nome louvarei, nas alturas cantarei, pois eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou, entrego em tuas mãos de amor, pois eu sou teu, eu sou teu. Pastor Júnior. Fala, Novatins, está tudo bem com vocês? Hoje nós queremos começar uma série de mensagens falando sobre os juízes de Israel. Bom, a Bíblia menciona que o povo de Deus, a nação de Israel, passou por um período de grande instabilidade e inconstância espiritual. Você lembra que nós comentamos semana passada que Josué assumiu, logo depois da morte de Moisés, a condução do povo de Israel. Josué foi o sucessor de Moisés e ele conduziu o povo até a terra de Canaã. E a Bíblia diz que ele foi um poderoso guerreiro, destruiu inimigos ali naquele território e estabeleceu o povo naquela região. Só que aconteceu um detalhe importante. A Bíblia diz que logo quando Josué morreu, o povo de Israel que andava com Deus, aquele povo que tinha um relacionamento com o Senhor, a Bíblia diz que quando Josué morreu, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a idolatrar deuses dos povos vizinhos. Eles já não tinham mais uma fé alicerçada no Deus Todo-Poderoso. Enquanto Josué estava vivo, eles andavam em fidelidade com Deus, mas quando Josué morreu, infelizmente, eles desobedeceram e se afastaram dos caminhos do Senhor. Lá em Juízes capítulo 2, versículo de 11 a 15, fala bem assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram deuses de povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram cultos a Baal. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos invasores que os saqueavam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, os quais já não conseguiam mais resistir. Sempre que Israel ia para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-lo, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertavam da mão daquele que os atacavam. Aquele povo que infelizmente andava em fidelidade com o Senhor, era o povo de Deus, agora tinha abandonado a Deus, se entregaram à idolatria e aos costumes dos povos vizinhos. Josué morre e infelizmente essa nação parece se esquecer de Deus. Isso é um grande alerta para cada um de nós, adolescente. O que vai acontecer quando a sua mãe, o seu pai e o seu líder de grupo de amizade morrer? Vamos supor que eles morressem, né? O que aconteceria com a sua fé? Será que você continuaria caminhando com Deus? Vamos supor que não existisse mais Novatins. O que vai acontecer se você for para um outro estado onde não tem mais trabalho com adolescente? Cada pessoa, independente se existe um líder na vida dela ou não, se aquele líder morrer ou não, se aquele líder está acompanhando ela ou não, você precisa continuar sendo fiel ao Senhor. Esse foi o erro da nação de Israel. Enquanto Josué estava vivo, eles foram fiéis ao Senhor. Josué morreu, eles abandonaram Deus. Você precisa ser uma pessoa de fé, Novatins. Não somente quando você está sendo acompanhado pelo seu líder, não somente quando você está aqui no Novatins, você precisa ser uma pessoa de fé, mesmo quando você está lá na escola, né? Quando você não está na presença dos seus líderes,
Você precisa continuar sendo fiel ao Senhor. Líderes aparecerão na sua vida e desaparecerão. Às vezes você muda de um lugar para o outro, mas sua fidelidade deve ser total a Deus. Sempre o seu foco deve ser o Senhor. Não importa o que aconteça com as pessoas ao seu redor. Às vezes um líder que você tem na mais autoestima, aquela pessoa que é uma referência espiritual, ela pode até cometer uns deslizes, mas mesmo assim você tem que continuar sendo fiel a Deus. Infelizmente o povo desviou do Senhor Deus quando Josué morreu e teve consequência. Como eu falei na mensagem passada, que o pecado sempre ele vai trazer consequência. A ira de Deus se levantou contra a nação de Israel. Deus permitiu com que esse povo fosse invadido por exércitos inimigos. Era uma forma de Deus chamar a atenção. Deus tinha avisado para aquele povo: olha, se vocês pecarem, vai vir consequência. Eu vou entregar vocês para os povos inimigos. E foi justamente isso que aconteceu. E esses povos inimigos era uma disciplina de Deus na vida da nação de Israel. Era Deus tentando chamar a atenção deles para eles se voltarem novamente para o Senhor. É isso que acontece quando nós sofremos consequências do pecado. Já pensou se o pecado não tivesse consequência? Você não teria medo de praticar ele. Deus deixa a gente experimentar as consequências do pecado para criar um alerta no nosso coração. Deus nos disciplina para fazer a gente ser conduzido novamente para Ele. Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, mas também é um Deus que deixa a gente experimentar a consequência das nossas decisões para a gente não praticar pecado novamente. É o que a Bíblia fala em Gálatas 6,7. Pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Aquilo que você vai plantar, Nova Teens, você vai colher. Então, esses povos inimigos vinham e atacavam a nação de Israel, oprimiam o povo. Eles, infelizmente, viraram as costas para Deus. Deus mandou inimigos terríveis para atacar essa nação. Agora só que o que acontece? Quando esse povo se via em dificuldade, a Bíblia diz que eles oravam a Deus. Quando eles se viam ali atacados pelos inimigos, na escravidão, quando povos adversários vinham e pegavam todos os seus recursos, destruíam as suas plantações, escravizavam os seus filhos, suas mulheres, eles se humilhavam diante do Senhor, oravam a Deus, e a Bíblia diz que Deus levantava juízes, ou melhor, juízes, que expulsavam esses opressores. Agora algo interessante: quem eram esses juízes? Bom, juízes eram indivíduos que Deus levantava para liderar uma ou mais tribos de Israel. Eles eram conhecidos como libertadores do povo de Deus. Quando eu falo essa expressão juiz, você pode ter uma ideia errada do que é um juiz. Talvez quando eu falo juiz, você pensa nisso aqui, Olha só, isso aqui é um juiz? É um juiz, mas não é desse juiz que eu estou falando. Quando eu falo juiz, talvez você lembre disso aqui. Se você gosta de futebol, talvez você lembre disso aqui. Isso aqui é um juiz? Com certeza é um juiz, mas não é o juiz do qual eu estou falando, Quem eram os juízes? A Bíblia diz que eram líderes militares, espirituais, eram líderes políticos, eram líderes israelitas. Eles eram governadores das tribos de Israel, eram libertadores do povo de Deus. Esses indivíduos habilidosos exerciam todos os poderes governamentais: executivo, legislativo, judiciário. Eles eram, na sua maioria, como eu falei, eram líderes militares. Apesar de alguns fazerem essas tarefas chamadas ordinárias, tarefa comum de juiz, onde julgavam as questões do povo, mas a maioria eram líderes militares. E Deus chamava esses juízes de diversas posições e dava-lhes poder para servir como juiz. E a Bíblia menciona que havia aproximadamente 14 juízes. Algumas pessoas falam 12, outras falam 13, mas se contarmos com Eli e Samuel, eram 14. Eu queria mostrar para vocês quem eram esses juízes. A Bíblia diz, em ordem, em sequência que eles aparecem: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibizon, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Esses eram juízes.
Bora ver se você decorou. A câmera aqui mostrando para mim agora, por favor. A câmera mostrando para mim aqui. Bora ver se o adolescente lá de casa decorou. Eu vou fazer uma pergunta, vou dar o nome de um personagem e você vai dizer que ele é juiz ou não. Tá bom? Otoniel era um juiz, Nova Teens? Responda aí na sua casa. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Eude era um juiz, Nova Teens? Sangá era um juiz? Sim ou não? Responda aí na sua casa aí. Sérgio Moro é um juiz? É um juiz, mas dos nossos tempos, não do tempo da Bíblia. Então parabéns você que acertou aí. Mas então, eram aproximadamente, esses eram juízes, aproximadamente 14 juízes. Durante o seu governo o povo ficava em paz. Durante o seu governo o povo ficava fiel a Deus. Mas infelizmente quando esses juízes morriam, logo o povo se desviava. Inimigos atacavam, eles clamavam a Deus. Deus mais uma vez levantava um juiz. E os juízes, eles seguiam o que nós conhecemos como ciclo do pecado. Como é que esse povo vivia? Como é que era o ciclo desse povo, a nação de Israel, depois da morte de Josué? Era mais ou menos assim. Esse povo, os 5 S, para decorar, para ficar fácil para você decorar aí da sua casa, eu quero apresentar para vocês os 5 S. Esse povo tinha soberba, eles pecavam, eles não queriam obedecer a Deus, a soberba tomava conta do coração deles, e a Bíblia diz que eles pecavam, abandonavam, violavam os princípios do Senhor, e Deus mandava inimigos, Segundo servidão. Esses inimigos colocavam eles em servidão, esses inimigos os escravizavam, humilhavam a nação de Israel. E logo que eles eram humilhados, a Bíblia diz que eles suplicavam a Deus, eles oravam, arrependidos, diziam: ó Senhor, pecamos contra ti, Senhor, por favor nos perdoe, nos perdoe, Senhor, pecamos. E Deus trazia a salvação. Qual era a salvação? Um desses juízes, Deus levantava um desses juízes, eles lideravam um exército e tiravam o povo da servidão. Eles traziam uma liberdade novamente ao povo. E logo que eles traziam a salvação, eles tinham sossego. A terra ficava em paz durante um determinado tempo. Só que quando estava em paz, novamente a soberba, o pecado tomava conta do coração dos juízes. Eles eram escravizados, serviam aos povos estrangeiros, suplicavam, Deus trazia a salvação, sossego. E assim se repetia o chamado ciclo dos juízes. Esse povo infelizmente abandonava o Senhor Deus. Infelizmente era uma época de muita instabilidade, inconstância espiritual. E hoje nós queremos falar sobre uma juíza muito importante, chamada Débora. Nós vamos começar a falar sobre essa juíza muito especial, que foi a única mulher nesse grupo de juízes ao lado de Baraque. A Bíblia diz que Débora, o nome dela significa abelha. Foi uma das mulheres mais conhecidas, olha só, abelha, o nome de Débora significa abelha. Foi uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento. Existem 2 Déboras que a Bíblia fala. Primeiro, uma Débora lá em Gênesis, ela era empregada de Rebeca. E a segunda Débora que nós conhecemos, essa Débora juíza, essa personagem importante, que nós podemos encontrar o registro dela no livro de Juízes. Ela foi uma profetisa que apareceu nesse período, como já dizemos, como já falamos agora há pouco, ela viveu nesse período de inconstância na região de Israel. Débora foi considerada uma juíza comum, ou seja, ela era uma juíza habitual que tratava de serviços ordinários, ou seja, julgava questões do povo, era uma juíza militar, como a maioria dos outros juízes eram. E ela ocupou esse posto ao lado de um juiz chamado Baraque. E eu quero ler só alguns versículos aqui importantes sobre a vida de Débora. Presta atenção, Nova Teens. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidissem as suas
questões. Novatins, pelos padrões comuns, Débora era uma candidata improvável. Ela era não tinha uma tarefa, a Bíblia diz que ela não tinha uma tarefa, não era uma pessoa muito relevante. A Bíblia não cita que ela era uma pessoa muito capacitada. Ela não vem de uma família rica, de uma família influente. Ela não era uma capa de revista. A Bíblia não fala nada que ela era uma pessoa bonita. Ela não se tornou uma líder porque ela tinha qualidades excepcionais. Mas sabe de uma coisa? Ela conseguiu dirigir uma nação, ela conseguiu dirigir um país. Sabe por quê? Porque Débora se colocou à disposição do Senhor. Sabe por quê? Porque Débora tinha algo que Davi tinha. Débora tinha um coração voltado para o Senhor, tinha um coração voltado para Deus. A vida de Débora nos ensina que Deus, Ele vê muito mais do que a aparência. Ele vê o coração. Não era normal uma mulher ser levantada como juíza, mas Deus não rejeitou Débora pelo fato de ser mulher. Ela se tornou uma líder muito influente, ela liderou um país todo porque tinha um coração que era do Senhor. Não importa quem é você para Deus, não importa se você não tem capacidades excepcionais, não importa se você não é uma pessoa muito popular, não importa se você tem determinadas fraquezas. Sabe o que vai importar para Deus, adolescente? Se você tem um coração voltado para Ele. A Bíblia diz que Deus escolhe, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie disso. Mais importante que a sua aparência física para Deus é o seu coração. 1 Samuel 16:7 diz bem assim: o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Existe um versículo na Bíblia que toda vez ele me inspira. Ele traz muito encorajamento naqueles momentos difíceis. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus não busca pessoas populares, youtubers. Deus não procura pessoas atléticas, de famílias bem estruturadas. Não. Deus busca pessoas para fazer a diferença nesse mundo, pessoas que entregam, pessoas que estão dispostas, pessoas que dizem: Senhor, está aqui o meu coração. Eu sei que a beleza ocupa um lugar muito importante no coração do adolescente. Toda menina quer se sentir bonita, empoderada, extravagante. Ela quer chamar a atenção por causa da sua aparência. Não tem problema, beleza não é pecado, Novatins. A Bíblia fala sobre muitas mulheres bonitas, como Raquel, Rebeca, Batseba, Abigail. Existem muitas mulheres na Bíblia que eram conhecidas pela sua beleza. Eu sei que muitas das vezes a beleza ocupa algo muito importante na sua vida. Você muitas das vezes, por influência da cultura, dos programas de televisão, das séries, você quer ser uma pessoa extremamente bonita, você quer dar um trato em toda a sua parte externa. Mas sabe de uma coisa muito interessante? Toda vez que Deus escolheu uma pessoa para fazer uma grande obra, toda vez que Deus escolheu uma pessoa para impactar essa geração, o critério de beleza não era levado em consideração. Deus escolhia pessoas de caráter, Deus escolhia pessoas que tinham um coração voltado para Ele. Não importa se você não tem determinados atributos físicos, não importa se você não é uma pessoa muito alta, não importa se você não é fisicamente atraente, se você tem olhos claros. Sabe o que importa para Deus? É isso aqui, ó. É isso aqui que Deus quer que você desenvolva. Sabe por quê? Porque de acordo com a Bíblia você foi feito de uma maneira especial. Você foi feito com as características necessárias para que você venha cumprir a missão que Deus tem para você. Deus não comete erros quando te criou, Novatins. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E Ele te fez desse jeito para você cumprir uma função muito especial aqui nesse mundo. Então não fique preocupado se você não é uma pessoa muito atraente, se você não é uma pessoa muito popular, porque Deus, olha o que? O coração. Salmos 139:14. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus não faz porcaria, Deus só faz milagres.
Meninas, não tem problema você cuidar da sua aparência. Não tem problema. Mas cuide principalmente do seu coração. Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz bem assim: a beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será recompensada. Mesmo com o passar dos tempos, até hoje Débora é lembrada como um exemplo de fidelidade, uma vida íntegra, uma vida que pode ser imitada. Mesmo vivendo milhares de anos atrás, ela é referência de fé para cada uma das mulheres que existem hoje. Então, lembre-se de uma coisa: apesar de ela não ser capacitada, apesar de ela ser a única mulher aqui desse grupo, não ter características excepcionais, mas algo em Débora chamava a atenção de Deus: coração. Que você possa entender isso. E eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, antes de nós continuarmos essa mensagem. Eu gostaria que você orasse aí da sua casa, Nova Teens. Deus, eu sei que Tu me aceitas como eu sou. Me ajude a trabalhar no que é mais importante, o meu coração. E para continuar essa mensagem, eu gostaria de chamar aqui o pastor Jardel. Então agora, adolescente, a gente vai dar continuidade sobre essa juíza, a única mulher aqui chamada Débora. Aí na sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia aí, que você tem que estar acompanhando com a sua Bíblia. Juízes capítulo 4, versículo do 5 ao 10, é onde eu vou dar um resumo para você, para a gente não perder muito tempo. Débora chamou o comandante lá, um outro juiz chamado Baraque, e juntos eles foram. Débora ordenou para que fossem para a batalha contra o comandante de Císera. E ela mandou que ele fosse para o quê? Organizar, chamar 10.000 soldados para que juntos pudessem vencer a batalha. Porém, o comandante do exército lá da terra de Jabim, que era o Císera, era um guerreiro, era um comandante, um exército muito forte. Ele tinha 900 carros de guerra. E Débora mandou Baraque ir para a guerra. Só que Baraque, você vai ver no versículo aí, no meio dos versículos que nós estamos lendo, ele teve medo. E aí Débora entrou no jogo e ordenou: nós vamos para a batalha, e nós vamos vencer essa batalha. E isso que aconteceu. Então, o que eu quero que você anote aí, para você adolescente: seja corajoso ou seja corajosa. Débora teve coragem, Baraque foi medroso. Você é um Baraque ou uma Débora? Nas dificuldades quando chega na sua casa, quando as dificuldades que batem no seu coração, como você está agindo? Você está fazendo um ato de coragem? Olha só essas situações. Débora era uma mulher para uma guerra. Você não vê isso, isso não é comum. Uma mulher ir para a guerra, até nos dias de hoje. É raro você ver uma mulher para a guerra. Outra, ela organizou toda a estratégia. Chama lá o povo de Naftalim, traz 10.000 soldados e vamos para a batalha. E outra, ela foi junto para o campo da batalha. Débora nos ensina que nós devemos ser corajosos. Anote aí, adolescente. É preciso coragem para aceitar o desafio. O desafio de Débora era libertar o povo. Se ela não fizesse nada, fosse que nem Baraque, medroso, eles iam continuar escravos. Mas ela teve que dar um passo à frente. E isso mostra na palavra de Deus que Débora foi lá e Deus deu a vitória. Então, adolescente, vai chegar alguns momentos que a coragem vai precisar ser aceita através de desafios. Eu, em 2008, eu tive um desafio. E eu poderia ser que nem Baraque, ser medroso e dizer, não vou fazer. Ou ser com uma atitude de Débora, ser corajoso. E adivinha, eu dei o passo à frente. Eu mesmo não sabendo, ir para uma terra distante. Eu ia para um outro lado do mundo, morar 6 meses. Largar a minha família. Não saber o costume de lá. Não saber falar a língua de lá. Mas eu tive o ato de coragem, eu fui. E vários personagens na Bíblia, se ficou no momento do confronto, da batalha, do gigante que estava à frente, eles também tiveram atos de coragem. Quer ver?
Davi, quando olhou aquele Golias lá que dava medo, ele teve ato de coragem, avançou e teve sucesso. Outro, Daniel não se curvou diante do Nabucodonosor, das regras dele, mesmo se ele tivesse consequências terríveis, ele foi lá e não se curvou. Outro, Jesus, o próprio Jesus teve ato de coragem, de ir lá naquela cruz, morrer por mim e por você, mesmo ele não tendo nenhum pecado, mas ele teve coragem de ir lá para enfrentar, que era uma humilhação, e ele foi lá. Débora nos ensina isso, é uma única mulher ali, registrada na Bíblia, como juíza, mas ela deixou muitos ensinamentos, e esse ensinamento de coragem nos ajuda nos dias de hoje. Sabe por quê? Anote aí, você não pode ter medo de fazer o que Deus manda. Anote aí, adolescente, eu vou repetir, você não tem que ter medo de fazer o que Deus manda. Você tem gigantes, você tem alguns exércitos poderosos para você destruir. Sabe qual é? Aí nessa quarentena, será que a sua imoralidade sexual aumentou? Porque agora você está conectado direto. Antes da quarentena você ficava conectado no celular, agora você fica plugado, ele colou na sua mão, você não larga para nada. Você lá naquele grupo de WhatsApp, lá aqueles YouTubers que você está seguindo, aqueles canais do Instagram. Será que lá o seu tempo lá aumentou? Tenho plena convicção que pode ter aumentado. E o seu tempo de oração, de meditação diminuiu? Esse é um gigante que você tem que destruir. Cícera, é esse aí, eu sou a Cícera. O Cícero para você destruir é esse aí. Outro, dizer não para aquele menino, para você menina aí em casa, aquele menino que quer ficar com você. Esse é o seu gigante. Esse que você tem que destruir, você tem que ter o coragem de dizer, não, afaste de mim. Eu estou esperando aquele que o Senhor vai me mandar, se guardar. Outra, fugir daquele seu amigo que oferece coisas ilícitas. Cola dentro da sala de aula é uma coisa desonesta. Drogas, bebidas e tudo outro mais. Isso precisa ter um ato de coragem. E você, adolescente, necessita disso. Ou você vai ser um Baraque, ficar lá, eu só vou se você for, Débora, porque eu sozinho eu não vou. Às vezes você vai estar sozinho, de frente desses gigantes. Não vai ter o seu líder de GA, não vai ter o seu pai, não vai ter o seu amigo do GA, vai estar só você. E aí você que vai ter que decidir o que você vai fazer. Às vezes também, Deus está querendo um ato de coragem nesse momento da quarentena, de você abrir a sua boca para falar de Deus para as pessoas da sua casa que não conhecem. E esse ato, Deus vai honrar. Não precisa ter medo. Deus vai usar. Deus não usou Josué, Deus não usou Moisés, Deus usou todas as pessoas, Deus usou até Débora. Então Ele vai usar você. Esse é o mesmo Deus, o seu Deus também, adolescente. Mas só que tem que ter uma coisa, tem que ter coragem, tem que dar um passo à frente. Sabe por quê? Deuteronômio, capítulo 31, verso 6 diz assim: seja forte, adolescente, seja corajoso, não tenha medo. E nem fique apavorado, porque eu estou contigo, não vou te desapontar. Outro versículo que nós aprendemos há 2 semanas atrás, quando na história de Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavorem. Às vezes, para você ter um ato de coragem, do outro lado vai ter o medo. E você tem que, louvar ao Senhor, buscar ao Senhor a sabedoria, e Ele vai lhe dar. E é isso que nós queremos aprender hoje aqui com Débora. Ela estava com Deus e Deus honrou a decisão dela. Deus usou ela para libertar aquele povo. Deus queria que ela fosse a pessoa corajosa, não escolheu Baraque, porque Deus conhecia o coração. Como o pastor Júnior, o que importa é o coração, e o coração de Débora dizia que ela ia obedecer ao Senhor. Ela ia confiar no Senhor. E isso aconteceu. E o resultado, nós vamos ver logo à frente, na história aqui de Débora. Então, Débora foi obrigada a escolher em ficar escravizada ou libertar o povo. E ela fez aquilo que Deus queria.
ela não queria mais que o povo dela ficasse escravizado. E ela foi para a batalha, na frente de batalha. E isso nós podemos aprender como segundo tópico da nossa mensagem. O terceiro tópico, anote aí. A vitória vem do Senhor. Anote aí novamente. A vitória vem do Senhor. E continua aí, ó, desde o versículo 9, mesmo capítulo, até o versículo 23. Até o versículo 24. Você vai ver o resultado dessa batalha. Ela foi junto com Baraque e os seus 10.000 soldados. Chegando lá, eles destruíram todo o exército. E Sísera fugiu. A partir do verso 16, você vai ver que Sísera fugiu, se escondeu numa tenda de uma mulher chamada Jael. E lá nessa tenda, Jael tratou ele bem, mas Jael sabia que Sísera era o inimigo. Deu até leite, imagina, seu inimigo ir na sua casa, você dá um x-salada para ele. Mas ela tratou bem, mas ela não perdeu o foco dela. O que ela fez? Quando ele menos esperava, ela foi lá e matou, exterminou o seu inimigo. Isso está no versículo 23 e 24 falando disso. O que nós podemos aprender? Débora era uma pessoa que era conectada com o Senhor. Ela tinha um coração devoto ao Senhor. E isso faz a gente aprender 3 coisas sobre o nosso Deus. Saber quem Ele é. Débora sabia quem era o Deus. Saber a capacidade de Deus. E saber o poder dEle. Essas 3 coisas Débora ela conhecia. Porque ela foi confiante para a batalha. Porque Deus já havia dito: vai que eu vou lhe dar a vitória. A consequência da história dessa batalha foi o quê? A vitória dela, porque ela estava conectada com o Senhor. Provérbios capítulo 21, 31 diz assim: prepare-se os cavalos para o dia da batalha, mas o Senhor que dá vitória. Débora organizou, se preparou, convocou o povo e foi. E tenho plena convicção, mas eu acho que não está narrado aqui na Bíblia, que ela fez a estratégia. Ninguém vai para a guerra sem nenhuma estratégia. Ela fez a estratégia, ela organizou tudo. Então, ela fez a primeira parte do versículo que eu acabei de falar para você. Mas o resultado final, quem dá é o Senhor. Adolescente, quem é o gigante que está precisando que Deus possa destruir? Será que é a imoralidade sexual? Será que é aquele grupo de amigos que você tem, que só fala palavras imorais, palavras que não são dignas de nenhum cristão ouvir? Será que esse é o gigante, esse é o exército que você tem que destruir? Ou será que é os vícios? Nesse período de quarentena aí, você só fica na sua cama, não tem nem a coragem de levantar da cama, tudo você está numa preguiça total. Será que é o vício por jogos? Será que é vícios por a internet, redes sociais aumentou? Esse está sendo um gigante. O sucesso das nossas batalhas só virá do Senhor se eu estiver alinhado com o propósito dEle. Como o Júnior falou, eu tenho que estar meu coração conectado com Ele. E é isso que dá o resultado. Você pode estar lutando. Você pode até vencer certas circunstâncias, certas batalhas, mas vai demorar muito mais tempo. Mas quando tu está conectado com o Senhor, você está com o Senhor, debaixo do plano e o propósito dEle, a vitória vem bem mais rápido, porque vai vir de acordo com como Deus quer. Você está esperando, você está faltando na sua vida o principal jogador, que é Deus. Ele que vai te dar vitória. Em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá. Josafá estava num momento de batalha, similar de Débora. E olha o que aconteceu. Ele viu que o exército dos amonitas, dos moabitas eram fortes, igualzinho de Débora lá. Débora sabia que ele tinha 900 carros de guerra. E o que ele fez? Convocou todo o povo de Judá. Vamos orar e vamos jejuar. E Deus vai dar a vitória. Não era a força de Josafá, não era a força do povo de Judá, mas era a força de Deus. Ele tinha plena certeza. E o povo se ajoelhou, orou e jejuou. E adivinha o que aconteceu? A vitória veio do Senhor. Ao amanhecer, todo o exército que estava lá de frente de batalha
foi destruído. E é isso que nós temos que usar, adolescente. Usar o principal jogador para nos vencermos os nossos gigantes. Quando foi a última vez que você orou por esse teu problema? Essa dificuldade sua? Quando foi a última vez que você jejuou? Eu sei que na quarentena é difícil jejuar, porque toda hora dá fome. Mas será que não é um momento de Deus testar essa fé sua para resolver aquele problema? Aquela batalha que você está enfrentando, aquele gigante, aquele exército. Deus quer te usar, adolescente. Deus quer dar vitória para você. O maior desafio nosso, sabe qual é? É ter um coração devoto para Deus. É um desafio, não é fácil. Eu, logo no início da minha caminhada com Cristo, eu falava muita palavra que não era agradável ao Senhor. E aí, lá na palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, verso 29, eu aprendi o versículo, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. De na nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, e sim somente aquilo que possa edificar e possa levar graça aos que ouvem. Cara, quando eu aprendi aquela palavra, foi assim um gigante. Para mim, falar palavrão, falar piadas imorais era um gigante. E eu tinha que enfrentar. E aí eu me preparei, como Provérbios 21, 31 diz. Eu me afastei das pessoas que eu tinha facilidade para falar. Eu comecei a memorizar, comecei a ler a Bíblia, meditar. Fui me aproximando mais de pessoas que falavam palavras agradáveis. E adivinha, a vitória veio do Senhor. E é isso que eu quero desafiar, adolescente. Leve o seu problema para Deus. Débora, ela foi lá, ela estava conectada com Deus e Deus deu a vitória naquela batalha que era difícil aos nossos olhos, mas não para o nosso Deus. Nada é impossível para Ele e Ele deu a grande vitória. Adolescente, em Juízes capítulo 4, 16, diz que o exército todo foi morto a fio de espada. E no verso 23 fala que Cícera foi exterminado. E é isso que nós temos que fazer com o nosso gigante. Temos que destruir radicalmente. E eu quero finalizar esse tópico que nós estamos falando sobre um versículo. Zacarias, anote aí na sua casa. Zacarias capítulo 4, verso 6. Não é por força, não é nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor do Exército. Você, no seu gigante aí que você está enfrentando, somente Deus pode te destruir. E que Deus possa estar te usando para resolver esses grandes vilões que estão na sua vida. Que Deus te abençoe. Bom, para concluir aqui, Novatins, eu quero dizer o seguinte: Débora foi um grande exemplo de liderança na Bíblia. Ela inspirou o povo a lutar contra os inimigos e a vencer as suas batalhas. E por causa da sua vida, ela ajudou o povo a ter um período de 40 anos de paz. Os israelitas respeitavam Débora como uma grande juíza. Como Débora, um dia você vai ser chamado para fazer uma grande diferença. Deus está procurando adolescentes a quem usar para fazer uma grande diferença. Adolescentes que estão dispostos. Adolescentes que possam ser o representante de Deus aqui nessa terra. Você pode fazer algo muito importante para Deus, Novatins. Assim como Débora fez no período dela, você pode fazer algo muito importante para o Senhor. Algum tempo atrás eu conversei com uma menina aqui no Novatins, e fiquei muito feliz ao saber que ela já tinha convidado mais de 4 pessoas da rua dela para comparecer aqui ao nosso programa. E eu fiquei imaginando, cara, essa menina está fazendo uma grande diferença no seu bairro. Você também pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Você pode falar de Jesus para aquele seu amigo. Você pode ser um filho tão espetacular na sua casa que os seus pais vão querer vir aqui na igreja. Você pode ser usado por Deus para resgatar alguém que está em perigo. Você pode ser o único adolescente da sua sala que ainda não está vendo pornografia. Você pode fazer a diferença quando você ligar para uma pessoa que esteja passando por um período muito difícil e encorajar essa pessoa a continuar sendo fiel a Deus. Você pode fazer essa diferença na vida dela. Quando você não aceita ir para uma festa, onde essa festa vai rolar bebidas, drogas ou músicas imorais, e você decide se manter fiel a Deus,
você está fazendo uma grande diferença. As pessoas vão estar vendo que você está levando o seu cristianismo a sério. Quando você respeita o seu professor e decide não falar mal dele, quando você presta um apoio para aquele seu amigo que está sofrendo bullying, está todo mundo abandonando ele, você chega lá com ele, tenta encorajar, tenta consolar, você está fazendo a diferença na vida dele. Escute, quando você se coloca à disposição do Senhor, Deus vai te dar poder e coragem para fazer a coisa certa. Quando você confia em Deus, você pode fazer coisas humanamente impossíveis, assim como essa mulher fez coisas extraordinárias para Deus. Hoje, Deus pode fazer ainda a diferença através de vida de pessoas que se colocam à disposição dele. Deus está procurando um homem, uma mulher. Deus está procurando um adolescente. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para procurar aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. É incrível o que Deus pode fazer, adolescente, se você tiver fé, se você se colocar na dependência dele. Você não precisa ser uma pessoa muito importante ou fazer algo muito grandioso para chamar a atenção de Deus. Como eu falei, você não precisa vir de uma família rica, você não precisa ter parentes famosos, boa aparência, ser atlético. Tudo que você precisa é ter um coração voltado para o Senhor. Há pessoas que você pode influenciar, vidas que você pode salvar, há destinos eternos que você pode mudar. Quando você diz: Senhor, eu quero ser usado por Ti. É o momento, adolescente, de você ser ousado, e como nós aprendemos na mensagem do pastor Jardel, é o momento de você ser ousado e corajoso. Assim como essa mulher, Débora, Deus quer usar a sua vida hoje, agora. Eu gostaria que você fizesse uma oração muito importante agora, Nova Teens. Eu gostaria que você se concentrasse agora no Senhor e fizesse uma oração muito importante. Eu gostaria que você repetisse essas mesmas palavras que eu estou repetindo agora. Deus, o Senhor me criou com propósito e com objetivo. O Senhor me fez com uma missão muito especial, Senhor. O Senhor me criou de uma forma necessária para cumprir essa tua missão. O Senhor não faz porcaria. Fale para Deus agora: Senhor, o Senhor não faz porcaria. O Senhor faz milagre. O Senhor me criou da maneira exata para cumprir aquilo que o Senhor queria. Me ajude, Senhor. Repita agora para o Senhor, fale assim para Deus: me ajude, Senhor, a aproveitar as oportunidades que se apresentam diante de mim. Me ajude, Senhor, a provocar um impacto na minha geração para Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, Nova Teens. Que você tenha um ótimo grupo de amizade agora. Tá bom? Um grande abraço. E semana que vem nós continuamos falando sobre a vida desses juízes. Deus abençoe a sua vida. Tchau.